Treino de coxa para intermediários. A gente vai começar, pessoal, no agachamento, mas não o livre, porque não é uma obrigatoriedade em você fazer o agachamento livre. Você pode fazer sim um agachamento no rack. Agora, o que é obrigatório é você aproveitar a promoção da minha consultoria de dieta e treino, que vai ser no dia 8 de abril, tá? Mais informações aqui nos comentários. Ó, agachamento no rack. Certo? Posiciona os pés no meio da plataforma, mais ou menos na largura do ombro e executa o movimento, só que eu quero amplitude máxima aqui, ó. Então eu vou descer, ó, até o limitador. Perceba que o meu tornozelo não descolou do chão, né, da plataforma. Então aqui eu tenho uma boa amplitude para isso, certo? Eu estou com uma boa flexibilidade para esse movimento. 4 séries de 10 movimentos aqui, lembrando de você fazer o aquecimento correto antes, coisa que eu já expliquei aqui no YouTube, é só você procurar Leandro Twin mais tema. Segundo exercício, a gente vai usar uma super série antagônica para economia de tempo. Então a gente vai executar a cadeira extensora, certo? Então aqui é um segundo exercício de quadríceps, porque o agachamento ele é de quadríceps. Fui até a falha e eu já me posiciono para executar a mesa flexora. Então, claro que eu posso dar uma pequena respirada, não tem problema nenhum. Mesa flexora, a execução correta. Você vai colar a sua pelve na máquina, porque quando você descola, você acaba mudando o recrutamento para encurtar a conversa. O melhor recrutamento do posterior de coxa, ele vai vir quando você está colado na máquina. Você vai perceber que a carga que você vai pegar é muito menor e você vai sentir muito, mas é muito mais ativação motora. 4 séries de 10 repetições. Então você faz 10 aqui, 10 aqui. Descansa, faz um descanso um pouco maior. 2, 3 minutos se você ficar muito ofegante. 10 repetições, segunda série. 4 séries. Leandro, e se não tiver máquina disponível? Está ocupada ou é muito longe, eu não consigo garantir? Você pode trocar, então ao invés de fazer uma mesa flexora, você pode fazer uma cadeira flexora, ou então você pode montar aqui a cadeira extensora e fazer um stiff na frente, que aí você vai levar o peso até lá. Esse stiff pode ser com halteres ou pode ser com barra. Se nada disso for viável, a gente simplesmente faz separado. Primeiro extensora e depois uma flexora. Terceiro exercício, cadeira adutora. Para você trabalhar os adutores de coxa, não tem nada melhor do que a cadeira adutora. Ah, mas eu vou fazer o leg press com os pés girados para fora, eu sinto uma boa ativação. Tudo bem, você pode fazer. Mas se o seu adutor é um problema, é aqui que a gente vai resolver. Cadeira adutora. E se você sempre esquece o que é adutora e abdutor, já estou dando a dica adiantada. Adutora. Abdutora. Qual que você abre? Abridutora. Então pronto, você não vai esquecer mais. A outra é o contrário, né? A adutora é a que fecha, portanto, que vai trabalhar, né, a parte interna da coxa. Aqui eu quero mostrar para vocês um erro que pode acontecer. Ó. Já estou aqui na máquina, vou colocar aqui na amplitude, acho que aqui tá bom. Soltei, ó, e vou executar o movimento. O que tem de errado aqui? Ó, final do movimento, ó. Eu vou fazer barulhento só para você pegar, tá? Ó, final do movimento. Ó, pegou lá. Final do movimento, ó. Só que eu aguento mais, ó. Eu tenho certeza que eu aguento mais. Só que como eu montei a máquina estando dentro dela, isso me atrapalhou. Olha como é que eu faço. Eu abro tudo que dá da máquina, lógico que compatível. Ó, eu já ganhei aqui pelo menos uns 20 graus. E eu entro na máquina depois. Ó. E aí eu vou posicionar. Ó, tô sentindo alongar. Vou posicionar um lado, posicionei o outro. E eu já desço fechando. E agora, ó, fechou o movimento. Vou abrir tudo que dá, quer ver? Ó, não becou. Ó, cabe um dedo, 2 dedos aqui. Agora sim, eu estou usando a amplitude máxima que eu posso dos meus adutores de coxa. E, consequentemente, eu estou trabalhando mais fibras. Então, monte a máquina primeiro e já entra fazendo o exercício. 4 séries de 10 movimentos. Quinto exercício, stiff. Então, se você usou o stiff lá, você usa uma flexora agora, uma mesa, uma cadeira. Se você não usou lá, você agora vai fazer o stiff. O stiff, pessoal,
A gente vai travar os joelhos, certo? Nós vamos empinar o glúteo, desse jeito mesmo, meio caricato de certa forma. Empinou o glúteo, estufou o peitoral. E agora você desce, ó. E desce desse jeito, não flexiona o joelho, não faz retroversão pélvica. Por quê? Você não quer causar um encurtamento aqui, você quer causar um alongamento. Então como é que você alonga? Joelho para trás e glúteo empinado, ó. Eu distanciei o máximo que deu o meu glúteo do joelho. Como se eu quisesse jogar meu glúteo para cima e o joelho para baixo. E agora eu executo o movimento de stiff. E aí você vai sentir bastante o seu posterior de coxa. Esse tipo de exercício vai trabalhar o posterior de coxa e também os glúteos. Aqui, num treinamento de coxa de intermediário masculino, eu não vou colocar um exercício de glúteo, porque a gente fez um agachamento muito profundo e a gente fez o stiff. Já trabalhou legal, principalmente para uma genética favorável. Agora, se isso fosse um treino feminino, treino de coxa e aí um treino de glúteo, ou num dia, ou no outro dia, enfim. Mas eu faria um treino de glúteo separado. Homens que têm muita dificuldade de ganhar glúteo, adiciona mais um exercício de glúteo, que pode ser, nesse treinamento, uma elevação pélvica ou uma cadeira abdutora. Todos 4 séries de 10 movimentos. 2 indicações. Primeiro, dia 8 de abril tem promoção da minha consultoria de dieta e treinamento. Mais informações nos comentários. Segunda indicação, como perder barriga sem suplementos. É um vídeo que com certeza vai agregar muito nesse objetivo que é de todo mundo e o resto da vida, né? Então, vamos aprender para que você chegue no seu objetivo antes do final da vida. Clica aqui.